E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson para mais um vídeo aqui no canal Heavy Matemática, o canal de matemática mais metal da internet. E o vídeo de hoje fala sobre construção de gráfico da função do primeiro grau, atribuindo valores para o x. Então existem duas maneiras de se fazer gráficos para a função do primeiro grau. Uma delas é atribuindo valores. A outra eu mostro no próximo vídeo, certo? Então, como a função é definida de R em R, você pode definir sim os valores para x, tá? Porque ela de R em R. Então são infinitos valores para x. Claro que a gente pega um pequeno intervalo de números aqui para o x para ver como é que fica o gráfico, como é que a reta aparece no gráfico, como é que é a inclinação dela e tudo, certo? Então sempre atribuo valores simpáticos para as funções. No caso, vou atribuir valores do tipo menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Veja só como é que fica com x igual a menos 2. Se x igual a menos 2, você substitui o menos 2 no lugar do x, ficando menos 2 mais 2 igual a 0. Então, para o x igual a menos 2, o y é 0. Menos 1. Menos 1 para o x é menos 1 mais 2. Se você reparar bem o que está acontecendo, eu estou substituindo os valores de x no lugar do x. Então, menos 1 mais 2 dá 1. Agora eu vou substituir o 0. 0 mais 2 dá 2. Vou substituir o 1. 1 mais 2, que dá 3. E mais um número, que é o 2. 2 mais 1, mais 2, desculpa, que dá 4, tá? Então, se vocês repararem bem, eu atribuí um pequeno intervalo do menos 2 até o 2 para os valores de x, claro que são infinitos, só atribuí um pequeno intervalo, só para ver como é que fica a inclinação da reta. E substituí cada valor de x aqui no lugar do x e calculei somando com o 2, por causa que a função é x mais 2, chegando nos valores de y, certo? Então, com esses valores encontrados, eu vou construir o meu gráfico. Lembrando que os valores de x são esse, e os valores que correspondem a cada valor de x, que é o y, estão aqui. Então, o primeiro par ordenado é menos 2 e 0. Como é que fica menos 2 e 0? Vamos ver aqui. Menos 2 para o x, então eu vou fazer 1, menos 1 e menos 2 bem aqui. E 0 para o y, ou seja, o 0 para o y não sobe nem desce, o ponto fica bem aqui no menos 2. Tá? Depois, menos 1 para o x e 1 para o y. Então, o 1 é aqui. Ó. Então, eu separei muito bem. Na verdade, esses espaçamentos aqui têm que ser todos iguais. Por isso até que eu peguei essa folha quadriculada. Porque eu posso marcar cada unidade aqui em dois quadrinhos aqui, usando como uma unidade de cada. Senão vai ficar muito apertado, né? Então, aqui está o segundo ponto. Depois o ponto 0 para o x e 2 para o y. Se é 0 para o x, não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Mas se é 2 para o y, sobe até o 2 aqui, e o ponto fica bem aqui em cima do 2. Tá? Tá bem ruim de escrever com essa caneta, mas se vocês conseguirem enxergar assim, beleza, tá? 1 para o x aqui e 3 para o y, bem aqui, ó, o ponto de encontro. Bem aqui, se vocês repararem, os pontos estão ficando alinhados. E depois 2 para o x e 4 para o y. Olha só como é que fica. Os pontos alinhados. E aí, o gráfico da função x mais 2 se dá por essa reta que corta os pontos, né? E se vocês repararem bem, essa reta está tendendo sim para o lado direito. É uma função crescente, tá? E como é que você identifica quando a função é crescente? Basta o coeficiente numérico aqui de x, né, ser positivo, que a reta vai sempre tender à direita e ela vai ser crescente. Mas e como é que você vê isso sem olhar para cá? Olhando só para o gráfico. A cada momento que cresce o x, o y cresce junto. Por exemplo, menos 2 e 0, menos 1 e 1, 0 e 2, 1 e 3, 2 e 4. Cada vez que eu vou para a direita com o x, o y também aumenta. Então, é uma função crescente, certo?
Agora vamos para um outro exemplo, mas aqui embaixo, aqui um outro exemplo, tá, também de construção de gráfico, só que agora é a função menos 2x mais 1. Tá? A mesma coisa vai ocorrer. Você vai atribuir valores para o x, tá? E encontrar o seu y. Vou pegar os mesmos valores, quem sabe, ó, menos 2. Aí, cuidado na hora do cálculo. Menos 2 vezes menos 2 mais 1. Então, repare quanto que vai dar aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2 mais 4, com mais 1, 5. Agora o menos 1, menos 1. Menos 2, que é fixo ali, vezes menos 1, mais 1. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, com mais 1, 3. 0 para o x. Menos 2 vezes 0, mais 1. Qualquer coisa que eu multiplique por 0 é 0, mais 1, 1. 1 para o x. Menos 2 vezes 1, mais 1. Menos 2 vezes 1 é menos 2, com mais 1 é menos 1. E 2 para o final aqui, menos 2 vezes 2, mais 1. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, com mais 1, menos 3. E aí estão os valores de y, que agora nós vamos substituir ele, né, atribuir ele no gráfico. Tá? Então, temos aqui menos 2 para o x, que gerou 5 para o y. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui o ponto de encontro é bem lá em cima. Ó. Bem aqui. Menos 1 para o x e 3 para o y. 1, 2, 3. Essa caneta aqui é bem grossa, aqui a ponta fica meio borrado. Aqui está o segundo ponto. 0 para o x e 1 para o y. Aqui. 1 para o x e menos 1 para o y. Bem aqui. E 2 para o x e menos 3 para o y. Olha aqui onde é que está. Aqui embaixo. Também os pontos ficaram alinhados. Veja bem que eles ficaram alinhados. Isso é um pouco torto esse aqui, né? Mas agora a gente vai passar a reta e vai ser fiel ao cortar nos pontos que se alinharam. E o gráfico dessa função fica dessa maneira. E deixando claro na resolução dessas duas questões aqui que envolvem gráfico, este vídeo é construindo o gráfico atribuindo valores para x. Existe uma outra maneira de se descobrir como se constrói gráfico através do cálculo das raízes, tá? Então, esse aqui é um tipo, uma maneira de se fazer gráfico, tá? Então, muitos devem comentar aí, mas existe uma maneira mais fácil de fazer, que é assim, tal, tal. Sim, eu estou sabendo e também haverá um vídeo mostrando isso aí também, tá? Repare que essa função ela é decrescente, já pelo fato de ser negativo aqui no coeficiente numérico do x, menos 2, ele vai gerar um gráfico voltado com a reta para a esquerda. Mas o que ele diz que ele é decrescente olhando para o gráfico? Cada vez que aumenta o x, o y diminui. Veja bem, era menos 2 e 5. Quando cresceu para o menos 1, decresceu, o y foi para 3. Quando foi para 0, o y foi para 1. Quando foi para 1, o y foi para menos 1. Então, quando foi para a direita, aqui quando foi 2, o y deu menos 3. Então, é uma função decrescente, tá? Eu espero ter ajudado com o vídeo, né? Um vídeo de construção de gráfico assim é bem interessante. Bons estudos a todos, um grande abraço e tchau!